Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na classe Esther, para aprender ainda mais da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Deus que Tu és, Pai. Nós queremos Te pedir agora que o Senhor, através do Seu Espírito, venha falar com cada um de nós, que nós possamos compreender da Tua Palavra, Senhor, aprender ainda mais quem Tu és e desta forma, conhecendo, Senhor, conhecer Sua vontade e poder viver de uma maneira que Te agrade, Pai. É isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o conhecimento de Deus, baseados no livro de J. Packer, O Conhecimento de Deus, e nós estamos na parte 2, cujo tema é Olhe para o seu Deus. A semana passada nós vimos sobre a majestade de Deus, nós já vimos sobre o fato de que Deus ele é imutável, e hoje nós vamos, hoje, a semana que vem, falarmos sobre um aspecto fundamental e essencial do caráter de Deus, que é a sua sabedoria. Somente Deus é sábio. Esse é o nosso estudo de hoje. E para isso, nós temos que pensar um pouco sobre o que é de fato a sabedoria. Algumas pessoas acreditam que sabedoria é inteligência, ou sabedoria é uma perspicácia, Mas na verdade, a sabedoria é uma qualidade moral e uma qualidade também intelectual. É inteligência, é perspicácia, mas tudo isso dirigido para uma finalidade correta. No caso da sabedoria bíblica, é você usar a inteligência, a perspicácia, mas com um fim correto. E nós podemos definir, aqui J. Packer define a sabedoria como um poder para ver e uma inclinação para escolher o melhor e mais sublime alvo. Então, de fato, pensar na sabedoria é pensar para que lugar que eu estou dirigindo, essa minha inteligência, o meu conhecimento, para atingir que objetivos, A sabedoria, portanto, ela é o lado prático da bondade moral. Agora, a verdadeira sabedoria, a plena sabedoria, toda a inteligência, todo o conhecimento, tudo de pleno que isso tem, está reunido somente na pessoa de Deus. Somente Deus é sábio, somente Deus é que tem toda a inteligência, toda a perspicácia e tem realmente a clareza do seu objetivo maior, de onde é que ele pretende que a humanidade, que tudo, o universo chegue. Então, Deus, ele nunca é menos do que sábio. Essa é a essência de Deus, a sua sabedoria. E nós podemos pensar nas diferenças entre a nossa sabedoria e a sabedoria de Deus. Uma grande diferença que existe entre a nossa sabedoria e a sabedoria de Deus é o fato de que a nossa sabedoria pode ser frustrada por circunstâncias. Muitas vezes nós podemos considerar que somos extremamente inteligentes, até mesmo num assunto, e alguma circunstância, alguma questão externa surge e coloca por terra uma coisa que a gente considerava ser muito sábio, Nós podemos ver muito isso na ciência. Alguém achar que sabe muito sobre um determinado assunto, mas aparece um outro conhecimento que se sobrepõe àquele, que joga por terra aquele conhecimento. Então, a nossa sabedoria humana, ela pode ser frustrada, mas a sabedoria de Deus, ela jamais é frustrada.
Por quê? Porque a sabedoria de Deus está aliada à sua onipotência, ao seu poder. Então, o poder infinito de Deus é governado pela sua sabedoria infinita. A onisciência de Deus, governa a sua onipotência. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a sabedoria e elas se aliam, elas andam juntas. Por isso, jamais a sua sabedoria ela é frustrada, jamais Deus se engana. A palavra de Deus, principalmente no livro de Jó, fala muito disso. Jó capítulo 9, versículo 4 diz: Ele é sábio de coração e grande em poder. Jó 12, 13 diz: Com Deus está a sabedoria e a força. Capítulo 36, verso 5: É grande na força de sua compreensão. Isaías 40, 26 e 28 diz: Por ele ser grande em força e forte em poder, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Daniel 2:20 diz: Dele é a sabedoria e o poder. Então, em Deus, a sabedoria sem limite e o seu poder infinito estão unidos. E é o fato dessa sabedoria infinita, desse poder total que Deus tem, que torna ele realmente digno de toda a nossa confiança. Como não confiar, num Deus que tudo sabe, num Deus que tudo pode? A sabedoria de Deus, ela é ativa, ela nunca falha. Ele não se engana, ele não aparece um novo conhecimento que coloque o conhecimento de Deus por terra, Porque ele é pleno de conhecimento. Para reconhecermos essa sabedoria de Deus, nós precisamos saber para qual fim é que Deus está operando. Muitas pessoas interpretam equivocadamente a sabedoria de Deus. E quando coisas ruins acontecem, essas pessoas acreditam que essa sabedoria de Deus falhou. Mas a verdade é que a sabedoria de Deus não é garantia para um mundo perdido e caído de felicidade plena, nem mesmo para os cristãos, Deus tem propósitos em tudo o que Ele faz. Ele é sempre sábio. Nada do que acontece na vida de qualquer pessoa, fugiu da sabedoria de Deus. Mesmo que a gente muitas vezes olhe aquela situação e possa considerar ela ilógica, inadequada, Às vezes nós somos contemplados com o tempo de poder olhar para trás e falar: puxa, olha lá, havia um motivo para aquilo acontecer. Deus permitiu por tal motivo. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós não teremos essa compreensão, mesmo porque Deus é Deus e Ele não precisa se justificar para nós, dar motivos para que a gente, agora as peças se encaixaram. Isso não é fé. Fé é aceitação e obediência, mesmo diante de uma situação ilógica aos nossos olhos. Então, como eu disse, para que a gente possa reconhecer a sabedoria de Deus, nós precisamos compreender os seus objetivos. E qual é o objetivo de Deus? O que Ele pretende? Na verdade, Ele criou o homem para amá-lo e honrá-lo, louvar a Ele pela complexidade, pela variedade desse mundo, usando e desfrutando de acordo com a sua vontade. Deus, quando criou o homem, quando criou o mundo, quando criou o homem, Ele criou tudo isso para que o homem pudesse desfrutar de acordo com a vontade dele, E fazendo isso, amar e honrar a Deus. Então Deus proporcionando alegria ao homem, para que ele usufruísse de tudo aquilo, e ficando alegre,
pela gratidão e pelo louvor e pela honra que o homem daria a ele. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O pecado entrou no mundo. Mas mesmo assim, mesmo neste mundo caído, Deus ainda busca resgatar o homem, e tornar essa multidão de homens e mulheres seus adoradores. Ele busca homens e mulheres que o louvem, que o adorem pela eternidade. E é esse o propósito dele. Então, o fato de Deus ter como objetivo trazer este homem para agradá-lo, para louvá-lo, é que tem que ficar muito claro na nossa mente, porque isso vai fazer com que a gente reconheça a sabedoria de Deus. Nós vamos poder enxergar sempre Deus agindo de modo a trazer o homem de volta a si. Então, o objetivo maior é que os homens se regozijem, nesse amor salvador de Deus, e Deus se alegre pelo amor correspondido. Isso é a glória de Deus, isso é a glória do homem, mas isso só vai acontecer na eternidade. Até lá, Deus vai trabalhando na vida dos homens. Ele trabalha em objetivos imediatos, que é levar os homens e as mulheres a um relacionamento de fé, de esperança e de amor com Ele. Então, enquanto o objetivo da eternidade não se completa, neste meio de tempo, Deus está agindo na minha vida e na sua vida para que a gente desenvolva esse relacionamento de fé, esse relacionamento de amor, essa busca de santidade. E Ele vai permitindo que situações aconteçam na nossa vida para que a gente possa desenvolver esse relacionamento. O Senhor nos libertou do pecado, nos mostrou o poder da sua graça, Ele defende sempre o povo dele do poder do mal, espalha o evangelho por todo o mundo, para que o mundo se salve, para que o evangelho dele chegue a quem ele tem por bem, Então, Deus tem esse plano maior, e todas as coisas que Ele faz com sabedoria para atingir os seus objetivos. Jesus é uma figura central no cumprimento desse propósito de Deus, porque Ele, além de Salvador, Ele também é o Senhor da igreja, a quem se deve toda a obediência. Então, é à luz deste complexo propósito que deve ser vista a sabedoria de Deus em seu trato com os homens. É dessa maneira que a gente deve observar. E a Bíblia é repleta de biografias que mostram a sabedoria de Deus intervindo poderosamente na vida das pessoas e conduzindo uma transformação na vida delas. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Abraão. Abraão, quando a gente começa a ler a história de Abraão, a gente vê o quê? Um homem que tinha muito medo, que colocou em risco a castidade da sua esposa por medo. Um homem vulnerável a pressões. Ele acabou tendo um filho com uma serva por pressão da sua esposa, e quando houve ali problemas, ciúmes da esposa, ele permitiu que ela simplesmente expulsasse essa mulher. Então, nós vemos um começo de história de um homem fragilizado moralmente. E o que Deus fez com este homem? Deus agiu sabiamente na vida desse homem e o transformou numa grande nação. Deus foi operando na vida de Abraão, e Deus trabalhou isso tão particularmente com Abraão que ele foi o primeiro a receber a aliança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17.
A maior necessidade de Abraão era aprender a viver na presença constante de Deus. E foi isso que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Era isso o que Deus queria de Abraão. E nós podemos ver no livro de Gênesis várias vezes em que Deus vai e confronta Abraão várias vezes, né? E Abraão acaba se tornando de homem do mundo no homem de Deus. Ele responde ao chamado de Deus e ele deixa todas as suas coisas, né? Entregando realmente e se modificando completamente. Então nós vamos ver que Abraão teve uma nova mansidão quando ele abriu mão da sua primazia para Ló. Nós vemos que ele teve uma nova coragem quando ele foi com apenas 300 homens resgatar Ló de um grupo de 4 reis, né? Então, aquele homem que tinha medo, hoje demonstrava coragem, né? Nós vemos também que ele teve uma nova dignidade, porque ele rejeitou ficar com os despojos para que não achassem que a riqueza dele vinha do rei de Sodoma e não de Deus. Ele teve uma nova paciência ao esperar 25 anos pelo filho da promessa. Então, nós vemos que caminhando com a história de Abraão, nós vemos realmente Deus dedicado a transformar aquela vida. E a gente vê ao final da vida de Abraão, ele tão absorto na presença de Deus, tão confiante na vontade plena de Deus, que ele até mesmo está disposto a matar seu filho, né? E a obedecer a Deus. Então, Deus ensinou a lição para Abraão que ele queria e ele aprendeu, né? De permanecer sempre na presença de Deus e se fortalecer nele. Nós vimos também na vida de Jacó. Jacó era um grande enganador. Ele roubou a primogenitura de Esaú, né? E vemos várias situações de engano, mas Deus sabiamente trabalhou na vida dele. Ele sentiu na pele o que era ser enganado, quando ele trabalhou pela sua esposa, mas acabou casando com a outra, né? Então, Labão enganou ele também. E nós vemos Deus trabalhando na vida de Jacó. Como literalmente ele batalhou com Jacó. E vemos no final da vida dele, né? Ele lá também, os 12 filhos, tudo que aconteceu na vida de Jacó, Jacó sendo transformado. Nós também podemos ver isso na vida de José. José também, nós vemos tantas situações difíceis, terríveis que José viveu e como Deus sabiamente conduziu todos os aspectos para que aquilo que ele queria que acontecesse, não só na vida de José, mas do povo a partir da vida de José, né, finalmente acontecesse. Então, nós vemos várias vezes na palavra de Deus, Deus ordenando os eventos da vida humana com 2 propósitos. Primeiro, a santificação pessoal do indivíduo e o cumprimento do ministério e serviço designados na vida do povo de Deus. Então, existem 2 movimentos. Deus agindo na vida de homens e mulheres, pessoalmente, buscando a transformação pessoal deles, a santificação pessoal deles, mas também agindo na vida deles como veículo do ministério e do serviço, né, na vida do povo de Deus. Nós fazemos parte de algo maior, do corpo de Cristo. E cada vez que Deus trabalha conosco
Existe um movimento que é individual, de santificação pessoal, e existe o movimento do efeito disso na vida do corpo. Então, Deus sabiamente opera as situações da nossa vida para que o seu maior objetivo aconteça, que é esse, de homens e mulheres adorando e louvando a Deus, né? Do corpo de Cristo realmente agindo da forma como Deus quer. A mesma sabedoria que foi dirigida a estes homens que estão aí na palavra de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Essa mesma sabedoria, ela vem até os cristãos de hoje. Nós, por isso, não podemos ter surpresas por coisas que nos acontecem. Nossa, como que apareceu essa doença? Como se nós fôssemos de alguma forma separados, né, de toda a conjuntura do mundo. Nós estamos vivendo aqui no mundo e nós estamos submetidos a uma série de situações de violência, situações de saúde, uma série de situações que podem trazer consequências ruins para nós. Então, nós não podemos nos surpreender quando coisas acontecem para nós, mas nós temos que olhar para isso como ações de Deus, coisas que Deus quer realizar na nossa vida. Muitas vezes Deus quer fortalecer nossa paciência, às vezes Deus quer trabalhar conosco no nosso contentamento. Deus pode estar querendo trabalhar com o nosso orgulho, né? Nós nos acharmos acima das outras pessoas. Deus pode estar querendo trabalhar com a nossa dependência, porque às vezes nós começamos a considerar que muitas coisas que Deus nos dá são conseguidas pelo nosso esforço. Olha, eu tenho essa situação financeira porque eu sou uma pessoa que eu organizo tudo, eu penso em tudo, né? Eu tenho tanto na poupança, por isso que eu sou assim. Nós aqui no Brasil já passamos por tantas situações que nós vimos que nada é garantia de nada, né? No plano Collor, por exemplo, de uma hora para outra todos tinham lá o mesmo valor na poupança, perderam, né? De uma hora para outra você não podia usar aquele dinheiro que você tinha guardado para a vida toda, que você ia ser, que você era previdente, que você ia cuidar de tudo. Então, não estou dizendo que a gente não deve guardar, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos confiar no que fazemos. A nossa confiança está no Senhor. Se Ele nos abençoa de forma a podermos administrar as coisas bem e termos uma reserva, louve a Ele por isso, né? E não ao seu conhecimento, à sua capacidade. Então, Deus, por vezes, permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa realmente ter um trabalho pessoal de Deus em nós. E este trabalho que Ele faz em nós, as nossas reações a esse trabalho vão agindo também na vida do seu povo, né, que está em volta de nós. Então, por vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida só para nos trazer mais para perto dele. Só para dizer para a gente, para que a gente diga para Ele: Senhor, né, eu estou nas Tuas mãos, eu não tenho força para nada. E é tão bom estar aqui, Senhor. As pessoas que passaram por situações difíceis e extremas, doenças sérias, problemas financeiros graves, situações de limite, e foram vitoriosas, ampliando o seu relacionamento com Deus, passando por aquilo tudo em Deus, essas saem do outro lado realmente regozijando, porque passaram a conhecer ainda mais o seu Deus. É possível ver claramente o propósito de Deus se cumprindo. E isso é um privilégio, né, para quem vive essas situações e sabe passar por elas, confiando realmente naquele Deus que está com você. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz:
Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não tem melhor pessoa, né, para confortar, para consolar alguém do que alguém que já passou por uma situação. Às vezes nós temos dificuldade de compartilhar situações difíceis pelas quais passamos. Nós temos medo dos julgamentos, né? Eu vou falar que eu passei por crise financeira, vão falar que eu fui incompetente, eu vou falar que eu tive problema com meu filho, vão falar que eu era não fui uma boa mãe. Mas quando nós compartilhamos as experiências difíceis que nós passamos e a forma como nós sobrevivemos a elas, porque estamos ali para contar, que bênção isso é na vida de quem está passando. E eu posso dizer isso de experiência própria. Várias vezes na minha vida eu fui abençoada por pessoas que compartilharam comigo no meu momento que eu estava passando por aquilo. Olha, eu já passei por isso. Eu já contei várias vezes, né, na nossa classe da escola dominical, de uma experiência marcante que eu tenho, que foi quando minha filhinha nasceu. Nasceu com 1,740 kg, era uma minúscula, né, na UTI. E eu fui visitada por uma irmã, a dona Maria Pedroso. E eu lá no hospital, né, com aquela pequenininha, lá na UTI. E a dona Maria chegou lá e falou: filha, fique em paz. A minha filha, quando ela nasceu, eu colocava ela numa caixinha de sapato, de tão pequenininha que ela era. E eu conhecia essa filhinha dela, Eliane, uma mulherona, né? E visualizar aquilo para mim foi tão importante naquele momento. Mas eu sei que quando a dona Maria passou por isso lá há muitos anos atrás, ela não imaginava que ela pudesse estar passando por aquilo para me consolar no momento que eu precisasse. Há pouco tempo atrás, eu passei por um tratamento de câncer e também fui muito abençoada por irmãs que vieram para mim, né? Me recordo agora no final de escola dominical, a Gislene chegando para mim e falando: olha, já passei pela UTI, já fui desenganada e tal. E aquilo, né, bater em mim e dizer: uau! E é claro que a gente pensa: poxa, esse Deus que agiu na vida dela pode agir na minha também. Então, quando estamos passando por situações difíceis, não podemos ficar nos debatendo e dizendo: Senhor, eu não quero essa situação, eu quero uma vida boa. É uma delícia não viver nenhum problema, né? Ficar na rede, numa situação gostosa, todo mundo quer. Mas nós estamos aqui no mundo e precisamos usar as situações que passamos para testemunhar para aqueles que não têm Jesus, para fortalecer os nossos irmãos na fé. É isso que é o propósito de Deus, nos juntarmos para, diante das circunstâncias que estamos vivendo, glorificarmos e amarmos a Deus. Nosso grupo de mulheres tem sido uma bênção, porque nós nos juntamos e nós choramos juntas quando cada uma de nós tem um problema, mas como nós glorificamos e louvamos a Deus quando os problemas são resolvidos, quando as situações terminam. Às vezes elas não terminam da forma como nós gostaríamos, né? Como nós inicialmente oramos, nós queremos cura e de repente a pessoa falece, mas mesmo nessas circunstâncias nós podemos louvar e adorar ao Senhor, porque nós o vemos presente em tudo. Então, nós precisamos saber, né, que nós temos esse Deus sábio. E como é que nós podemos enfrentar, então, as situações que nós não conseguimos ver o propósito de Deus claramente? A primeira coisa é assumir que tudo o que vivemos vem de Deus. Deus
é o Senhor do universo. Ele tem tudo nas suas mãos. Satanás não tem mais poder do que Deus. Por isso, aquilo que nos atinge é somente com a permissão de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer diante de qualquer coisa que estivermos vivendo, é assumir que todas as coisas vêm de Deus. Que tipo de reação a elas e dentro delas o Evangelho de Deus exige de nós. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não podemos reagir às circunstâncias como as pessoas que não têm Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, que tipo de reação o Evangelho exige de nós diante dessa situação que estamos vivendo? Essa deve ser a nossa pergunta, né? E a segunda coisa que devemos fazer é buscar a face de Deus, especificamente com respeito a essa coisa que estamos vivendo, aquela situação. Buscar a face de Deus. Relacionamento com Deus. É só isso que nos fortalece. É falar com Deus, é ouvir Deus através da sua palavra. É assim que nós podemos realmente viver as circunstâncias difíceis da nossa vida. Paulo rogou 3 vezes por um espinho na carne e teve como resposta o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo reconheceu que ele viveu com esse espinho na carne, que ele teve esse espinho para mantê-lo humilde, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, era uma forma que Deus tinha de mantê-lo humilde, né? Era ele vivendo com esse espinho na carne que ele fala. E aí ele conclui com um versículo belíssimo que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, que diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando sou fraco, é que Deus se faz forte na minha vida. Então, ele diz: eu vou dar glória por cada fraqueza que eu tiver, porque são nas minhas fraquezas que o poder, que repousa o poder de Cristo. Então, quando vierem os problemas, quando vierem as dificuldades, sempre pense que o problema vem para nos capacitar a glorificar a Cristo. O problema vem para aceitarmos a situação como uma obra sábia do Senhor na nossa vida e para que a gente se alegre nela. Deus tem dado graça a nós também, assim como ele falou para Paulo: a minha graça te basta, para nós também basta. A graça do Senhor basta para nós, diante de qualquer situação. Nós devemos ver que essas situações provêm daquele que tudo conhece, provém daquele que é onisciente, daquele que é onipotente. Deus tem poder para mudar as coisas em 1 segundo? Ele tem. E ele tem sabedoria para fazer ou não fazer isso. Porque ele conhece tudo. Ele já sabe onde todas as coisas vão terminar. Então, que nós possamos ter um coração realmente rendido a esse Deus sábio e poderoso. Uma excelente semana para você, na graça de Deus.